Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. Agora é o 11º livro da sequência, que é este que nós já começamos a ver nos programas anteriores, Mecanismos da Mediunidade. Ele é um livro bastante técnico do ponto de vista da linguagem, porque ele estará usando o conhecimento da época que André Luiz escreveu, na época em que os espíritos encarnados estavam desenvolvendo suas teorias, nos idos de final de 1950, 60, para fazer uma comparação com o que é o fenômeno mediúnico, como que se dá essa interação. Então, diferentemente do livro Evolução em Dois Mundos, este livro está voltado para a física, para a eletrônica, para as coisas ligadas ao átomo, enquanto o outro, anterior, era mais a biologia, os fenômenos da multiplicação das células, etc. São duas áreas distintas. Porém, nós estamos procurando levar a você informações que te façam compreender melhor. Por isso, no capítulo de hoje, nós vamos adotar um procedimento que já adotamos no livro anterior. Nós fazemos um pequeno resumo, que não é uma adulteração da obra. Não, nós vamos fazer um resumo para que você compreenda o que naquele capítulo o André Luiz está explicando. Porque às vezes começam com muitas palavras estranhas e você se desanima, você se desilude. Então, para acompanhar você nesse trajeto, você poderá primeiro escutar o resumo do capítulo todo. Eu não vou fazer resumo de trechos individuais, não. Eu vou fazer um resumo do capítulo todo, neste capítulo 3º, e depois nós vamos ler o capítulo 3º na sua versão original. E vamos colocar algumas imagens para que você também entenda ao que André Luiz está se referindo, ok? Por isso, a gente sempre lembra você de pegar um papel, uma caneta, um lápis, ou mesmo um livro, fazer algumas anotações para você não perder-se, para você poder ficar com a sua atenção voltada e aquilo que é interessante você estar anotando, ok? Por isso, nós vamos começar agora com o resumo que eu, André Luiz Ruiz, fiz de forma geral, uma pincelada ampla naquela sequência que André Luiz desenvolveu no capítulo 3º, só para você se preparar para aquilo que depois André Luiz vai nos explicar passo a passo na leitura original. Vamos então ao resumo, dá uma olhadinha aí. Capítulo 3º, resumo. Neste capítulo, André Luiz realça os estudos e controvérsias da ciência a respeito da origem e da natureza da luz, realçando a variação das emissões coloridas em razão da posição do elétron nas camadas atômicas, sendo que aqueles que se localizam mais na periferia emitiriam luz de comprimento mais longo, comprimento de onda mais longo, tendente ao vermelho, enquanto que os elétrons que se localizassem nas camadas intermediárias, ao voltarem às suas órbitas originárias, emitiriam luz azulada. E as partículas mais próximas do núcleo, quando energizadas, emitiriam ondas ainda mais curtas na faixa do violeta. Já as partículas do núcleo emitiriam ondas de mais alta frequência, como os raios gama, entre outros. Da mesma forma, André Luiz nos apresenta as discussões acadêmicas sobre o comportamento da luz, ora agindo como onda, ora agindo como partícula. Inúmeras experiências realizadas por eminentes pesquisadores permitiram desenvolver um conceito que, ainda que não definitivo, permite uma harmonização, uma combinação de entendimento, combinando-se os dois aspectos, onda ou vibração, e considerando que cada partícula possui ou transporta, cada partícula possui ou transporta uma onda própria dela. Então é partícula combinada com onda. Ao final, aborda
a não solucionada questão do ambiente onde todos estes eventos energéticos acontecem, fazendo perceber as opiniões daqueles que defendem a existência do meio chamado éter e a construção de Einstein, que, refutando o éter, passa ao conceito de campo. No entanto, diz André Luiz, que estas considerações, seja a de campo, seja a de éter, não conseguem atingir a definição completa, não conseguem satisfazer a perfeita explicação do meio onde estes fótons se movimentam e onde todos estes fenômenos ocorrem, preferindo ele, André Luiz, chamar esse meio de fluido cósmico ou hálito divino. Então você observa que o capítulo 3º, André Luiz está se dedicando a colocar as questões básicas que acontecem no íntimo do átomo. E é muito legal, por quê? Porque nós conhecemos várias espécies de colorações. A mesma luz branca, quando ela é, como nós já vimos no programa anterior, naquela experiência do Newton, submetida a um prisma, ela se decompõe em espécies diferentes de cores, que vão do vermelho ao violeta. E aqui, André Luiz está explicando aquilo que os físicos já haviam descoberto também, que o átomo, ele é um centro circundado por camadas eletrônicas, de elétrons. E existem vários níveis de camadas, a mais próxima e as mais remotas. Então, as teorias, na época, informavam que quando você dá energia para o átomo, os elétrons que estão nas camadas mais baixas, recebendo energia, estímulo vibratório energético, eles pulam para as camadas mais externas. Porém, quando eles voltam para a camada original, que era deles, eles emitem uma onda, eles emitem uma vibração que é colorida, que é o que compõe a luz. Então, a luz que nós enxergamos em determinados padrões, em determinadas cores, correspondem justamente a estas emissões. Então, a luz vermelha estaria sendo produzida pela liberação dos elétrons mais afastados do núcleo. Quanto mais para dentro nós vamos chegando nas camadas dos elétrons, mais no centro do átomo, essa luz que vai ser emitida quando o elétron volta à sua camada normal, tendem mais para a região do azul. E aquelas que estão muito mais perto do núcleo, onde a pressão, a força de pressão é muito maior, a coesão, quando o elétron é estimulado e ao voltar à sua camada, porque quando ele é estimulado, ele pula para a camada mais externa. Porém, quando ele volta, o que acontece? Ele solta uma vibração, e essa vibração tende para o violeta. É isso que ele está explicando. E é muito interessante, porque você vai ver algumas imagens quando nós estivermos lendo o texto, que vão mostrar isso para nós, tá bem? Então, nós colocamos estas informações prévias para que você, ao acompanhar a leitura do original do capítulo 3º, você possa já ir percebendo como que as coisas são. Da mesma forma, nós vimos ele contar essas discussões a respeito da existência de um campo ou de um éter, todas estas coisas que na doutrina espírita André Luiz resume, porque mesmo a teoria do campo, ela é incapaz de solucionar todos os problemas. Então André Luiz resume essa história de éter ou campo àquilo que de verdade, segundo ele pôde nos explicar, corresponderia a esse hálito divino, esse fluido cósmico, que é, na verdade, o tecido principal onde todos estes fenômenos acontecem. Então, agora nós vamos começar a leitura do capítulo 3º, tá bem? Você pega o seu livro, que agora nós vamos fazer a leitura do que André Luiz escreveu. Vamos lá. O
capítulo 3º tem como título Fótons e Fluido Cósmico. O subtítulo que vamos começar fala da estrutura da luz. Clerk Maxwell, centralizado nos estudos do eletromagnetismo, o Maxwell, nós já vimos nos programas anteriores, ele descobriu que a energia elétrica e o magnetismo estão juntas, como que o campo elétrico produz magnetismo e que o magnetismo induz corrente elétrica, porque eles estão juntos. Ele previra que todas as irradiações, inclusive a luz visível, exercem uma pressão nos demais corpos. Uma pressão. Observações experimentais com o jato de uma lâmpada sobre um feixe de poeira mostraram que o feixe se curvou, como se ele fosse empurrado por uma leve corrente de força. Essa corrente foi medida, acusando uma insignificante percentagem de pressão, mas o bastante para provar que a luz era dotada de inércia. A luz era dotada de um potencial inercial. E isso acontece com coisas sólidas. A inércia é uma característica dos corpos sólidos, que aquele corpo que está em movimento tende a se manter em movimento se não houver nenhuma força que se oponha. E aquele corpo que está parado permanecerá parado até que alguma força se apresente para empurrá-lo. Numa situação ideal onde não haja atrito. Esta é a ideia da inércia nos corpos densos. Mas é estranho, né? Estranho. Como é que a luz, que a gente não imagina que tenha uma estrutura física densa, possa produzir uma alteração no movimento dos outros corpos? Porque quando eles projetaram um raio de luz no feixe de poeira e houve uma pequena variação da posição dos grânulos de pó, isso só podia ser produzido por alguma força ou alguma coisa que empurrasse esse pó, mesmo que minimamente. Então, né? Como vamos resolver esse problema? Aí, continua André Luiz, os físicos eram defrontados pelo problema quando Einstein, estruturando a sua teoria da relatividade no princípio do século XX, chegou à conclusão de que a luz, nesse novo aspecto, possuiria sim peso específico. Einstein agora entrou na briga e ele diz: a luz possui um peso específico. Então, diz André, isso implicava a existência de massa para a luz. Como conciliar, então, vibração e peso, onda e massa? Como combinar essas coisas? Intrigado, Einstein, o grande cientista, voltou àquelas experiências de Max Planck e Niels Bohr e deduziu que a luz de uma lâmpada, aquela luz que a gente viu uma lâmpada emitir, ela é consequência de sucessivos arremessos, projeções de grânulos luminosos, que ele chama de fótons. Grânulos luminosos, como se fossem relâmpagos consecutivos, a se desprenderem dela por todos os lados. Grânulos luminosos que saem. Você já viu uma pessoa falando muito e falando bastante, e você vê às vezes aquelas gotículas perdigotos que saem da boca dela e vão para todos os lados. Imagina então que a lâmpada fosse uma boca dessas que ficasse cuspindo partículas luminosas para todos os lados. Então, ao chegar à conclusão, observando as experiências de Max Planck e Niels Bohr, Einstein conclui que aquela lâmpada está projetando, como se fossem relâmpagos, partículas luminosas. Aí André Luiz diz o seguinte, olha, pesquisadores protestaram contra a afirmação de Einstein, outros cientistas, lembrando o enigma das difrações e das interferências
tentando demonstrar que a luz não era constituída de partículas, mas era constituída de vibrações. Einstein, contudo, recorreu ao chamado efeito fotoelétrico, pelo qual a incidência de um raio luminoso sobre uma película de sódio ou potássio determina a expulsão de elétrons dessa película. Elétrons cuja velocidade em que eles vão sair da película pode ser medida com exatidão. E então, genialmente, concebeu os grânulos luminosos ou fótons que, em se arrojando, em se lançando sobre os elétrons de sódio e de potássio, lhes provoca o deslocamento, com tanto mais violência, quanto mais concentrada for a energia dos fótons. Você já deve ter visto uma mesa de bilhar, aquele jogo em que as pessoas têm um taco e aquelas bolinhas. A experiência que Einstein fez, para uma comparação grosseira, é mais ou menos parecida com isto. Então tem um conjunto de bolinhas lá na frente que estão quietinhas. Seria essa placa de sódio ou de potássio. E tem um fóton, uma luz, que vai ser projetada sobre ela. Então qual foi a experiência que Einstein fez? Para provar que de verdade a luz emitia partículas que interferiam em outras partículas. Ele então jogou aquela bolinha branquinha que estava lá distante, pegou um taco, obviamente que não foi assim, né? Mas ele deu uma tacada com aquela bolinha, a bolinha foi e bateu naqueles conjuntos de bolinhas que estavam parados e cada um saiu para um lado, numa velocidade específica. Isso mesmo. Olha que sacada, né? Só que tudo isso feito em termos de átomos, microscopicamente falando, seja lá como que eles conseguiram medir essa velocidade. E ele percebeu que a velocidade com que as bolinhas saíam da película, os átomos ou os elétrons saíam da película, estava vinculada a qual fator de intensidade do fóton ela recebia a ação. Então, o poder do fóton, e nós vamos ver isso na sequência, era medido pela sua frequência, que tipo de bolinha que estava batendo para que o átomo liberasse os elementos, os elétrons lá nas suas camadas, nas placas, na película de sódio e de potássio. Nós temos uma foto, um desenho, um esquema, melhor dizendo, dessa experiência. Você vai entender como é que Einstein preparou isso. E esta experiência revela aos que ainda não aceitavam que de verdade a luz possui uma massa que altera a massa do objeto aonde ela é projetada. O fóton que ela envia, que representa essa energia, ele vai produzir um efeito naqueles outros elétrons que estão quietinhos lá naquela película. Dá uma olhada aí nesse esquema que está sendo apresentado a você. Voltando ao texto, André Luiz continua explicando aquilo que Einstein havia descoberto. Ele diz assim, olha, o aumento da intensidade da luz, por isso, não acrescenta velocidade aos elétrons expulsos. O que apenas acontece, ou seja, a velocidade com que os elétrons são expulsos da película somente acontece quando você incide uma luz que tenha características por oscilações mais curtas. Oscilação mais curta. Oscilação. A gente já viu aqui, nos programas anteriores, que a luz vermelha tem uma oscilação longa. É a onda, né? Ela vai e volta, mas bem mais tranquilona. Quanto mais ela vai chegando perto do centro do núcleo, nas camadas eletrônicas, mais as oscilações são curtas. E elas têm mais energia. A frequência menor, a oscilação é curta. Ou seja, a altura, ela vai se condensando. Então ela fica assim. Então é essa alteração que faz com que, ao atingir aquela placa,
os elétrons que são liberados da placa sejam mais velozes ou não. Não é se a luz é mais forte. Não é se ele pega uma luz de uma lanterninha ou se ele pega uma luz de um farolete, que vai fazer com que os elétrons que estão lá na chapa saiam mais velozes. Não, é se essa onda que está chegando for mais curta. E isso vai imprimir uma velocidade de expulsão mais rápida do que se for uma onda mais longa. A oscilação mais longa não produz uma velocidade tão intensa. Então veja só, nós estamos chegando ao reino do infinitesimal, porque esses cientistas estavam medindo isto, medindo a velocidade da expulsão das partículas, medindo a característica da onda ou do fóton que chegava. Bom, aí André Luiz vai para o outro subtítulo, saltos quânticos. Vamos dar uma olhadinha nesse significado. O texto está aí na tela. A teoria dos saltos quânticos, dos pulos que os elétrons fazem de uma camada para outra, explicou, de certo modo, as oscilações eletromagnéticas que produzem os raios luminosos. No átomo excitado, aceleram-se os movimentos, e os elétrons que lhe correspondem, ao se distanciarem do núcleo, passam a degraus mais altos de energia. Efetuada a alteração, os elétrons se afastam do núcleo aos saltos, de acordo com o quadrado dos números cardinais, isto é, de 1 para 2 no primeiro salto, de 2 para 4 no segundo salto, de 3 para 9 no terceiro, de 4 para 16 no quarto e assim sucessivamente. Quando a temperatura, na temperatura de mais ou menos 1000 graus centígrados, quando a temperatura atinge, naquele experimento, porque justamente, não é? Para fazer com que essas modificações aconteçam, é preciso injetar energia. A energia, no caso, vai ser caracterizada por temperatura. Quando a temperatura chega a 1000 graus, os elétrons que estão orbitando o núcleo, eles abandonam as órbitas que são próprias dele, em número sempre crescente. E se essa temperatura atingir cerca de 100.000 graus centígrados, os átomos passam a ser constituídos somente dos seus núcleos, despidos, despojados, privados dos seus elétrons satélites. Então fica apenas o núcleo, e nesta questão eles se chocam e eles podem explodir a altíssimas temperaturas. Nós estamos vendo isso nas fornalhas estelares. As estrelas são assim. Existem choques que vão produzindo energias cada vez maiores e arremessam os partículas para fora, as temperaturas. André Luiz, então, continua nos explicando. Referindo-nos, pois, a essa escala de agitação ou de excitação desses sistemas atômicos, vamos encontrar a luz, conhecida na Terra, como uma oscilação eletromagnética em comprimento médio de onda que nasce do campo atômico quando os elétrons, elevados a órbitas ampliadas pelo abastecimento de energia, voltam às suas órbitas primitivas, exteriorizando a energia de queda. Para ele ir para mais longe do núcleo, ele recebe energia. Então ele pula de uma camada para outra. Nós vamos mostrar uma pequena imagem mostrando para você a estrutura de Niels Bohr do átomo. Então tem um núcleo e tem várias camadas. Para o elétron sair de uma camada interna e ir para uma mais externa, ele tem que receber energia. Essa camada mais externa, ele precisa de mais energia, porque a volta que ele vai ter que dar no átomo é muito maior. Porém, não é a camada dele. Ele foi levado para lá, porque ele recebeu energia. No caso, vamos supor que a energia é o calor. Ou é um choque elétrico, qualquer fonte de energia. Ele excita e ele pula. Porém, ele tem que voltar para a casa dele.
Quando então ele sai da camada externa para onde ele foi e ele vem para a camada original onde ele deveria estar, ele libera uma quantidade de energia que eles chamam de quanta. E essa quantidade de energia é justamente esta que é a luz que a gente está vendo. Então, ele está explicando isso. Reportando-nos a escala de excitação, de agitação dos sistemas atômicos, vamos encontrar a luz que a gente conhece na Terra como uma oscilação eletromagnética num comprimento médio de onda, que nasce do campo atômico quando? Quando os elétrons, elevados a órbitas mais externas, por terem recebido energia, retornam às suas órbitas primitivas, veiculando, jogando fora aquela energia que ele havia recebido. Aí ele continua explicando. Se nós excitarmos o átomo com pequena energia, se o átomo, que é esse conjunto eletrônico, se ele vier com pouca energia, se a gente excitá-lo, aderindo a ele uma energia pequena, vão apenas alterarem-se os elétrons da periferia, que são aqueles capazes de superar facilmente a força de atração do núcleo. São os que estão mais longe. Então, se tem pouca energia, os que vão receber essa energia são os que estão mais longe, estão lá no fim. Compreenderemos, portanto, que quanto mais distante do núcleo, mais comprido será o salto, determinando a emissão de onda mais longa. E por esse motivo, uma onda identificada por menor energia, que é a do vermelho. E quanto mais para dentro do sistema atômico, do átomo, se verifique o salto, se ele sai da segunda camada e vai para a terceira, ou vai para a quarta, tanto mais curta, e por isso de maior poder penetrante, a onda que ele exterioriza, a energia que ele libera quando ele volta para a sua camada de origem. Veja só cada descoberta mais intrigante, que as cores estarão na dependência exatamente deste salto. Qual é o elemento que está produzindo a emissão elétrica, a emissão luminosa, para voltar à sua camada de origem? Aí, então, nós vamos para o seguinte subtítulo, efeito Compton. Dá uma olhada aí. Tudo isso o André Luiz está explicando. E nós vamos mostrando para você com imagens. Procurando um exemplo, verificaremos que a estimulação das órbitas eletrônicas de fora, as mais externas, produzirá a luz vermelha, formada de ondas longas, enquanto que o mesmo processo de atrito nas órbitas que se lhe seguem, na direção do núcleo, originará a irradiação azul, formada de ondas mais curtas que a vermelha, enquanto que a excitação nas órbitas mais íntimas, mais próximas do núcleo, provocará a luz violeta, de ondas ainda mais curtas. Continuando-se essa progressão de fora para dentro, chegaremos aos raios gama, que derivam das oscilações do núcleo do átomo. Já não estamos mais falando de elétrons, estamos falando do próton e nêutron lá, do núcleo. Então, os raios gama vão sair dali. Em todos esses processos de irradiação, o poder do fóton depende do comprimento da onda em que se manifesta, como ficou positivado no efeito Compton, pelo qual uma colisão provocada entre fótons e elétrons revela que os fótons, ao fazerem um ricochete no entrechoque, descarregam energia, baixando a frequência da própria onda e originando, assim, a luz mais avermelhada. Aí são as características dessas experiências, em que eles vão justificando essas conclusões que eles chegaram. Nós temos alguns esquemas, algumas imagens, que mostram exatamente a faixa das camadas eletrônicas, onde estão determinados elétrons, correspondendo à luz que aquela faixa
produz quando o elétron volta à sua camada original. Então você vai ver que existe a luz vermelha, a luz azul, um azul bem claro, um azul mais para o violeta. E é assim que as coisas estão sendo explicadas. Esta existência do fóton pulando e voltando à sua camada original produz do elétron, né? Ao fazer isso, produz o fóton, que vai vibrar de acordo com a característica daquele elétron naquela camada. Agora ele vai falar da fórmula de de Broglie. A evidência do fóton vinha enriquecer a teoria corpuscular da luz. Havendo fóton, a luz tem um corpúsculo. Essa teoria corpuscular vinha ganhando bastante peso nas disputas teóricas, né? Entretanto, certos fenômenos se mantinham à margem, ainda não explicáveis, somente explicáveis pela teoria ondulatória, que a ciência não aceitara até então. Havia coisas que mostravam que a luz se comportava como uma onda. Porém, eles estavam confirmando cada vez mais que a luz tinha um corpúsculo. Ela tinha uma densidade, tinha uma massa. Então, foi o estudioso físico francês Louis de Broglie que compareceu neste cenário das contradições, enunciando o seguinte princípio: compreendendo-se, e aí vem o princípio que ele anuncia, compreendendo-se que as ondas da luz, em certas circunstâncias, elas atuam como se fossem corpúsculos, comportam-se como partículas. Por que motivo os corpúsculos, essas partículas de matéria, em determinadas condições, não poderão se comportar como se fossem ondas? É uma indagação que resume um pouco do seu conceito. A luz, ora, se comporta como partícula, mas também pode se comportar como onda. E ele acrescentava, como diz André Luiz, que cada partícula de matéria está acompanhada pela onda que a conduz. Cada partícula tem uma onda que está com ela. É claro que no começo, todas as teorias novas vão encontrar oposições, discordâncias. Então André Luiz está dizendo aí que, suportando hostilidades e desafios, de Broglie devotou-se a minuciosas pesquisas e criou a fórmula para definir o comprimento da onda combinada ao corpúsculo, à partícula. Entendendo-se desde então que os elétrons arremessados pela válvula de Röntgen, você vai ver aí, era uma experiência, um pequeno cilindro que o pesquisador Röntgen produziu, que esses elétrons que eram arremessados por este experimento de Röntgen, quando produzem oscilações curtas, aproximadamente 10.000 vezes mais reduzidas do que as da luz, são transportados por ondas tão curtas como os raios X. Graças a essa ampola de Röntgen, e você vai ver ela aí, você verá a estrutura do raio X. Surgia um raio que ele não sabia explicar qual era, e ele pôs o nome de X. E este raio era tão especial, tão diferente, que, fazendo uma experiência ao acaso, ele colocou a sua mão e ele viu a sua mão por dentro. Foi a primeira vez que ele pôde constatar os tecidos transparentes quase, vendo os ossos, que era uma característica daquela onda específica, que de Broglie, então, estava informando que partícula e onda estão combinadas. Aí, vamos para a mecânica ondulatória. Os físicos mais importantes não se sentiam dispostos a concordar com as novas observações de de Broglie, alegando que a teoria se mostrava incompatível com o fenômeno da difração.
e pediam que o sábio lhes fizesse ver a difração dos elétrons, de vez que não admitiam a existência de corpúsculos desfrutando propriedades que, a seu ver, eram exclusivamente característica das ondas. A difração é aquela característica que, quando uma onda passa de um meio para outro, ela sofre uma modificação de posição. Então, a onda passa por isso. E o corpúsculo, não, segundo os teóricos. Porém, diz André Luiz, pouco tempo depois que de Broglie fez essas informações, essas afirmativas, 2 cientistas americanos projetaram um jato de elétrons sobre um cristal de níquel e registraram a existência da difração, de conformidade com os princípios de de Broglie. Ou seja, as partículas também sofriam difração, como acontecia com a onda. Então o de Broglie tem razão. Desde então, a mecânica ondulatória, como é que a ondulação acontece, instalou-se na ciência em definitivo. Mais da metade do universo foi reconhecido como um reino de oscilações, restando a parte constituída de matéria igualmente suscetível, passível de se converter em ondas de energia. Matéria e energia, a mesma coisa. O mundo material, como que desapareceu, dando lugar a um tecido vasto de partículas em movimento, arrastando turbilhões de ondas em frequências inumeráveis, cruzando-se em todas as direções sem se misturarem. O homem passou a compreender, enfim, que a matéria é simples vestimenta das forças que o servem nas múltiplas faixas da natureza. A matéria é a luz coagulada. André Luiz vai fazer essa definição em um dos seus livros mais adiante. A matéria é luz coagulada. É a energia que foi contida em um campo de força que a aprisiona. E então, aquela onda ou aquela partícula que andava solta agora está presa num sistema. É a força que atrai todas as coisas. A gravidade. Então, em todas as faixas da natureza e em todos os domínios da substância palpável, podem ser plenamente analisados e explicados em linguagem matemática. Embora o plano das causas, o que causa isso, como que se explica estas coisas, continue para ele indevassado, desconhecido, tanto quanto para nós, as criaturas terrestres temporariamente afastadas da vida física. Não se pode compreender como que isso se origina. E então, você vai ver aí uma imagem muito interessante, você vai ver 3 placas de metais diferentes submetidas à energia do fogo de um maçarico, produzindo luzes de cores diferentes. Exatamente em decorrência do padrão de emissão da substância, dos elementos que estão naquela placa. Ora mais clara, ora mais azulada, ora mais amarela. Porque os elétrons estimulados fazem esta emissão quando voltam às suas camadas internas. É interessante. Tudo isso ele está explicando como é a história da descoberta. Por quê? Porque ele vai usar todos esses tijolinhos da doutrina da energia que a física veio desenvolvendo para combiná-los com a questão do processo mediúnico. Agora falta o último trecho. Campo de Einstein. Conhecemos, diz André Luiz, a gama das ondas. Sabemos que a luz se desloca em feixes de corpúsculos que nós chamamos de fótons. Não ignoramos que o átomo é um redemoinho de forças positivas e negativas, cujos potenciais variam com o número de elétrons ou partículas de força que giram em torno do seu núcleo. Informamo-nos de que a energia, ao condensar-se, surge como massa
para transformar-se depois em energia novamente. Entretanto, o meio, o lugar sutil em que os sistemas atômicos oscilam não pode ser equacionado com os nossos conhecimentos. Até agora, temos chamado esse terreno indefinível como sendo o éter. Porém, Einstein, quando buscou imaginar as propriedades indispensáveis para poder transmitir ondas características de bilhões de oscilações com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, ele não conseguiu acomodar as necessárias grandezas matemáticas numa fórmula, porquanto as qualidades de que essa matéria deveria estar revestida não são combináveis. E concluiu então que não existe uma matéria aonde os elétrons se movimentam. Concluiu que ela não existe, propondo então abolir-se o conceito de éter, substituindo pelo conceito de campo. Desse modo, campo passou a designar o espaço dominado pela influência de uma partícula de massa. E como é que a gente pode fazer uma ideia disso, diz André? Imaginemos a chama de uma vela em atividade, acesa. A zona que é iluminada por essa chama é o seu campo peculiar. A intensidade de sua influência diminui com a distância do seu centro, do seu núcleo, de acordo com certas proporções. Isto é, tornando-se meio, 1/4, 1/8, 1/16, mais fraca, a revelar valor de fração cada vez menor, sem nunca atingir zero, porque, em teoria, o campo ou região de influência chegará ao infinito. Vai sempre diminuindo, mas nunca deixa de existir. Essa é a proposição de campo de Einstein. Então, essa proposição de Einstein, no entanto, não resolve o problema, porque a indagação, a pergunta quanto à matéria de base para o campo, continua desafiando o raciocínio, motivo pelo qual, escrevendo eu, André Luiz, da esfera extrafísica, na tentativa de analisar mais detalhadamente o fenômeno da transmissão mediúnica, definiremos o meio sutil em que o universo se equilibra como sendo o fluido cósmico ou o hálito divino, a força para nós inacessível ainda que sustenta toda a criação. Que legal, não? Quantos ensinamentos, quantas coisas nos instigam a pesquisar todos estes conceitos da física, para entendermos depois os conceitos da mediunidade. Semana que vem ele vai falar sobre a matéria mental. Matéria mental. Pense nisso. É o capítulo 4, mas isso fica para a próxima semana. Obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Espero que você possa desfrutar tudo isso. Até o próximo Espírito da Letra e muita paz.